Antes de orarmos, feche os olhos por um instante e permita que o silêncio fale. Respire fundo. Agora imagine que Deus está te ouvindo nesse exato momento. Ele não está distante, Ele está aí, perto, bem aí onde você está. O Salmo 91:1 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E esse versículo, por mais conhecido que seja, carrega uma profundidade que muitos ainda não compreenderam. Habitar é mais do que visitar. Habitar é morar. É fazer morada na presença de Deus. É permanecer. É viver perto dele. É transformar a oração em um lar espiritual. Um refúgio que o mundo não consegue abalar. Quando a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa sob a sombra do Onipotente, ela está falando sobre uma escolha, uma decisão consciente de permanecer próximo de Deus, mesmo quando tudo à sua volta parece desabar. Porque quem vive sob a sombra do Altíssimo não se desespera, não se perde, não se entrega ao medo. Debaixo dessa sombra, nada chega até você sem antes passar por ele. Nenhum mal, nenhuma dor, nenhum ataque do inimigo tem livre acesso à sua vida. Tudo o que tenta te atingir precisa primeiro enfrentar o poder de Deus, e nenhum poder é maior do que o dele. É por isso que hoje, neste exato momento, eu quero te encorajar a permanecer perto de Deus. Fique sob a cobertura divina, fique sob a sombra do Altíssimo. É ali que estão a proteção, a força e o consolo que o mundo não pode oferecer. Quando as batalhas da vida parecem te sufocar, quando o peso dos dias difíceis parece queimar a sua alma, corra para o Senhor. Vá até Ele, não hesite, entre na presença dEle. Ore, continue orando. Mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta, continue buscando. Muitos só se lembram de Deus quando a dor já se tornou insuportável. Mas o segredo está em habitar, estar com Ele todos os dias, em cada respiração, em cada pensamento. Habitar é permanecer. É decidir que a presença de Deus será o seu abrigo constante. Agora, antes de irmos mais fundo, pense comigo em que você tem habitado, onde você tem colocado seus pensamentos, seu tempo, seu coração. Será que tem morado nas lembranças do que deu errado, nas culpas que carregam há tanto tempo, nos medos do que ainda nem aconteceu? Talvez você tenha habitado em lugares de ansiedade, de tristeza, de arrependimentos que insistem em te prender. Mas Deus hoje te convida a mudar de endereço espiritual. Ele te chama para o seu esconderijo, para o refúgio onde o medo não domina e a culpa não tem voz. Se você habita em preocupações, o chão sempre vai parecer instável. Se você habita em medo, tudo ao seu redor parecerá escuro. Mas quando você escolhe habitar na presença do Altíssimo, algo muda dentro de você. Uma paz sobrenatural começa a te envolver. Uma força que você não consegue explicar começa a nascer no seu peito. É por isso que o Salmo 46:1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não é um visitante distante, ele é presente, ele está perto e ele te convida hoje a ficar perto também. Se o seu coração está quebrado, saiba que Jesus pode restaurar. Se você se sente esquecido, saiba que Ele te vê. Se o medo tem te dominado, lembre-se, Ele é o príncipe da paz. E se o peso da vida tem te deixado cansado demais para continuar, lembre-se das palavras de Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Habitar no esconderijo do Altíssimo é aceitar esse convite. É dizer: Jesus, aqui estou. Eu preciso de Ti. Eu confio em Ti. Eu escolho permanecer contigo. E quanto mais você escolhe permanecer, mais o seu coração muda. O desejo por Deus cresce. A sede pela presença dEle aumenta. A oração deixa de ser obrigação e se torna prazer.
As coisas que antes te dominavam perdem força, porque o amor de Deus se torna o centro da sua vida. Até mesmo as lutas passam a ter outro sentido. Você não as enfrenta mais sozinho. Você passa a caminhar coberto, protegido, sustentado pela força divina. Como está escrito em Isaías 26:3, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Habitar na presença de Deus é isso, manter a mente firme nele, confiar, buscar, descansar à sombra de sua fidelidade. Para você que hoje se sente sobrecarregado, perdido, talvez até envergonhado pelas quedas do passado, ouça bem, há espaço para você na presença de Deus. Ele não te rejeita, ele não te esquece, ele te espera. Seja qual for o peso que você carrega, ele quer ser o seu abrigo. Sejam quais forem as vozes que dizem que não há mais solução, ele é o Deus que transforma o impossível em recomeço. Hoje Deus te convida a se abrigar novamente sob a sua sombra, a fazer do seu amor o seu lar. Porque quando você mora na presença de Deus, nenhum vento é forte o suficiente para te derrubar. Permaneça ali. Faça da presença dele o seu esconderijo. E você vai perceber que mesmo que tudo mude, você permanecerá firme, porque está coberto pelo Deus que nunca falha. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva: eu escolho habitar na presença de Deus, aqui nos comentários. Declare isso com fé e permita que o Espírito Santo encontre morada em você. E quando as tempestades parecem não cessar, lembre-se de que o Senhor nunca abandonou um filho sequer que clamou com sinceridade. Ainda que o silêncio pareça prolongado, Deus está trabalhando em detalhes que os seus olhos não podem ver. O segredo está em permanecer, em não soltar a mão dele, mesmo quando o medo tenta te convencer do contrário. A sombra do Altíssimo é o lugar onde as respostas chegam na hora certa, onde a paz substitui o desespero e onde o coração cansado encontra descanso. Você pode estar atravessando uma fase em que tudo parece desabar, mas Deus sussurra ao teu coração: permanece em mim. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é esquecido, não é deixado à própria sorte. O inimigo pode tentar, pode rugir como um leão faminto, mas ele não tem autoridade sobre aquele que está coberto pela presença de Deus. E é por isso que quando você ora, mesmo que em lágrimas, os céus se movem. Cada oração é uma semente, mesmo as que foram feitas em silêncio, aquelas que você nunca teve coragem de dizer em voz alta, todas elas estão diante de Deus. Ele recolhe cada palavra, cada suspiro e transforma em força para o teu espírito. Quando você decide morar na presença de Deus, tudo muda. As tempestades continuam existindo, mas agora você tem abrigo. O medo ainda tenta se aproximar, mas não encontra espaço dentro de um coração que confia. O poder de Deus não está limitado pelas circunstâncias. Ele não depende das tuas forças, do teu humor ou do que os outros dizem sobre você. Ele é constante, ele é fiel, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E enquanto você se mantém firme, mesmo sem entender, o Senhor está abrindo caminhos no invisível. Por isso, não se preocupe com o amanhã. Descanse na certeza de que o amanhã já está nas mãos de Deus. Aquele que vive debaixo da sombra do Altíssimo não precisa temer o que vem pela frente. O medo é dissipado pela fé. A dor é transformada em testemunho. A fraqueza é moldada em força. E quando você olha para trás, percebe que em todos os momentos difíceis, Deus te carregou no colo. O que era impossível se tornou possível. O que parecia perdido foi restaurado. O que doía, agora ensina. Quando você aprender a habitar no secreto de Deus, vai entender que as respostas não estão no mundo, estão no altar. Porque o altar é o lugar onde o impossível se dobra, onde o orgulho morre e a fé renasce. É ali
que o Espírito Santo sopra sobre as cinzas do teu coração e reacende a chama da esperança. E mesmo que você tenha falhado, mesmo que tenha se afastado, Deus ainda te espera com os braços abertos. Não existe erro grande o bastante que afaste o amor de Deus de você. Não existe passado sujo o suficiente que o impeça de ser limpo pelo sangue de Jesus. Ele te chama hoje para voltar ao esconderijo, para descansar à sombra do Todo-Poderoso. A presença de Deus não é apenas um refúgio, é um lar. E todo aquele que volta para casa encontra perdão, paz e renovo. O Senhor diz: eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Essas palavras ainda ecoam sobre a tua vida, mesmo nos dias em que você não sente nada. A fé não depende do que você sente, mas do que você crê. E se você crê, então saiba que o poder de Deus está te sustentando agora. Ele está curando feridas que você nem sabia que ainda doíam, está te fortalecendo nos lugares onde você se sentia quebrado. Então levante a cabeça, você não está só. O mesmo Deus que te guardou até aqui vai continuar te sustentando. Nenhum mal te atingirá, porque quem te cobre é o Altíssimo. Nenhuma palavra contrária prevalecerá, porque quem te defende é o Senhor dos Exércitos. Nenhuma porta errada se manterá aberta, porque o próprio Deus fecha o que não é para o teu bem. E quando Ele fecha, é porque está preparando algo melhor. Por isso, confie. O segredo não é entender o que Deus está fazendo, mas continuar firme enquanto Ele faz. A fé não é a ausência de dúvidas, é a escolha de continuar mesmo quando as dúvidas gritam. Deus está te ensinando a permanecer, e quem permanece na presença dEle aprende a vencer. Ore comigo agora. Senhor, obrigado por ser meu abrigo em meio às tempestades. Obrigado por não me abandonar quando o medo me paralisa. Hoje eu escolho permanecer na Tua presença, morar à sombra da Tua proteção. Esconde-me em Teus braços, cobre-me com Tua paz e renova a minha força. Que a Tua vontade prevaleça sobre a minha. Ensina-me a descansar, mesmo quando não entendo o caminho, e que em cada passo eu possa sentir o Teu amor me guiando. Senhor, eu te entrego os meus medos, os meus erros e as minhas dores. Purifica meu coração e renova minha fé. Que a Tua presença seja meu lar e meu refúgio todos os dias. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Se essa oração falou com você, escreva aqui nos comentários uma palavra de fé. Pode ser amém, glória a Deus, ou o que o seu coração sentir. E se essa mensagem te tocou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sintam o cuidado de Deus. Que a presença do Altíssimo te acompanhe por onde você for. E que a sombra do Todo-Poderoso te cubra hoje e sempre. Amém.